Durante anos, ele foi apenas um nome nos bastidores do crime internacional. Alguém que poucos viam, mas muitos temiam. Sébastien Marcet, um homem jovem, discreto e extremamente perigoso. Seu nome circulava entre autoridades, investigadores e organizações internacionais como um dos alvos mais difíceis de capturar na América Latina. Enquanto outros nomes ganhavam manchetes, Marcet operava nas sombras, construindo silenciosamente um império que atravessava fronteiras. Mas tudo mudou em uma madrugada. No dia 13 de março, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, uma operação silenciosa começou a tomar forma. Não era uma ação comum. Cerca de 200 agentes especializados foram mobilizados. Forças de diferentes países atuaram juntas, e por trás de tudo havia cooperação internacional. O alvo finalmente havia sido localizado. Depois de anos escapando, Sébastien Marcet foi capturado. A prisão não foi apenas o fim de uma caçada, foi o início da revelação de uma história muito maior. Uma história construída com dinheiro, influência e conexões que ultrapassavam continentes. Mas afinal, quem era esse homem? E como ele conseguiu se tornar um dos criminosos mais procurados do mundo? Sébastien Henrique Marcet Cabrera nasceu em Montevidéu, no Uruguai, em 1991. Antes de qualquer envolvimento com o crime, sua vida parecia seguir um caminho completamente diferente. Ele sonhava com futebol, chegou a treinar, a buscar oportunidades e até assinou contrato com o Deportivo Capiatá, no Paraguai. Mas aquele sonho não durou. Ainda jovem, Marcet acabou sendo atraído para um universo muito mais lucrativo e muito mais perigoso. Por volta de 2012, ele teve seu primeiro contato com o tráfico internacional, ao receber uma carga de entorpecentes enviada ao Uruguai por Juan Domingo Viveros Cartes, uma figura com conexões políticas importantes no Paraguai. A partir desse momento, não houve volta. Ele não entrou nesse mundo como um simples participante. Ele aprendeu rápido e cresceu ainda mais rápido. Em pouco tempo, Marcet deixou de ser apenas um intermediário e passou a atuar como peça estratégica dentro de uma engrenagem muito maior. Mas sua ascensão teve uma pausa inesperada. Em 2013, ele foi preso no Uruguai e enviado para o Presídio de Liberdade. Para muitos, esse seria o fim. Para ele, foi apenas o começo. Dentro da prisão, Marcet entrou em contato com integrantes de uma das maiores organizações criminosas da América do Sul, o Primeiro Comando da Capital, o PCC. Essas conexões seriam fundamentais para o que viria depois. Quando deixou a prisão, em 2018, ele não era mais o mesmo. Ele havia aprendido, observado e planejado. A partir dali, começou a expandir seus horizontes. Viagens internacionais se tornaram frequentes, mas não eram viagens comuns. Cada deslocamento tinha um objetivo claro: construir rotas, fechar acordos e ampliar sua rede. Marcet passou a atuar como um verdadeiro articulador internacional. Ele conectava fornecedores, intermediários e compradores em diferentes países, criando uma cadeia logística altamente eficiente. Enquanto muitos ainda operavam de forma regional, ele pensava em escala global, e isso fez toda a diferença. Foi na Bolívia que encontrou algo essencial: acesso direto à produção. Ali, ele fortaleceu sua base, garantindo fornecimento em grande escala. Mas o verdadeiro salto aconteceu no Paraguai. Em 2019, Marcet se estabeleceu no país e firmou alianças com o chamado Clã Insfran, um grupo com forte influência e conexões profundas, inclusive em setores políticos. Essa parceria abriu portas e consolidou seu poder.
Com dinheiro circulando em grandes quantias, surgiu uma necessidade inevitável: ocultar a origem dos recursos. E Marcetti fez isso com precisão. Ele criou empresas aparentemente legítimas, como a Total Cars, usadas para lavar dinheiro. Ao mesmo tempo, investiu em eventos, produções musicais e até financiou igrejas. Essas estruturas ofereciam uma fachada perfeita. Tudo parecia legal, tudo parecia comum, mas por trás havia um sistema cuidadosamente planejado. Ao mesmo tempo, ele continuava alimentando sua imagem pública. Em 2021, chegou a assinar novamente contrato com um clube de futebol. Para quem via de fora, era apenas mais um empresário bem-sucedido tentando retomar antigos sonhos. Mas a realidade era bem diferente. No mesmo ano, em julho de 2021, Marcetti foi detido em Dubai. Ele usava um passaporte paraguaio falso. A situação parecia grave, mas de alguma forma ele conseguiu um novo documento e foi liberado. Logo depois, desapareceu novamente. Esse episódio levantou suspeitas profundas. Como alguém nessa situação consegue sair livre? A resposta, segundo investigadores, pode estar em algo muito maior: possíveis conexões com pessoas influentes dentro de estruturas políticas. Mas nada foi comprovado oficialmente. Em 2022, as autoridades bolivianas iniciaram uma grande operação que colocou Marcetti no centro das investigações. O cerco estava se fechando. Vários envolvidos foram presos, inclusive figuras importantes que atuavam ao seu lado. Mas mais uma vez, ele conseguiu escapar. Pouco tempo depois, Marcetti reapareceu na Bolívia e ali decidiu viver como alguém que acreditava estar intocável. Ele comprou uma mansão em Santa Cruz, adquiriu veículos de luxo, animais exóticos e até participação em um clube de futebol local, onde também atuava como jogador. Era uma vida de ostentação, mas também de vigilância constante, porque enquanto ele construía sua fortaleza, as autoridades estavam cada vez mais próximas. Em 2023, essa proximidade se tornou real. A polícia boliviana invadiu sua mansão. Durante a operação, foram encontrados armamentos, veículos e diversos itens de alto valor. Mas Marcetti não estava lá. Ele havia fugido novamente, com a família, sem deixar rastros. Naquele momento, já não havia dúvidas. Ele não era apenas mais um nome no crime. Era um dos principais operadores de um sistema internacional extremamente lucrativo. E para muitos investigadores, sua captura não era uma possibilidade, era uma necessidade. Mas o que ninguém imaginava era que a queda de Sebastián Marcetti não começaria com uma perseguição direta, nem com uma troca de tiros, mas sim por algo muito mais inesperado. Algo que estava dentro do círculo mais próximo dele e que silenciosamente acabaria revelando onde ele estava escondido. Durante muito tempo, Sebastián Marcetti parecia inalcançável. Mesmo cercado por investigações, operações e mandados internacionais, ele sempre estava um passo à frente. Ou pelo menos era o que todos pensavam, porque no fim, não foi uma grande operação armada que o derrubou. Foi algo muito mais silencioso, muito mais humano e, justamente por isso, impossível de controlar. Enquanto as autoridades tentavam reconstruir seus passos, uma outra frente de investigação ganhava força: a prisão de pessoas próximas. Entre elas, sua própria esposa. Detida na Europa e posteriormente ligada a processos na América do Sul, ela passou a ser observada de perto, não apenas pelo que sabia, mas por quem poderia levar até ele. E foi aí que o cenário começou a mudar. Porque quando alguém vive escondido, qualquer vínculo se torna um risco. Qualquer detalhe pode ser o início do fim. Segundo investigações divulgadas posteriormente, movimentações ao redor dela começaram a levantar suspeitas. Contatos, padrões, pequenos sinais que, isoladamente, não diziam muito,
mas juntos formavam um mapa. Um mapa que apontava para um único lugar, Santa Cruz de la Sierra. Ao mesmo tempo, uma situação inesperada teria despertado ainda mais movimentações no círculo de Marcé. Desconfianças, possíveis conflitos internos e uma tentativa de investigar o que estava acontecendo dentro do próprio ambiente mais próximo. Sem perceber, essas ações acabaram gerando ainda mais rastros suficientes para que as autoridades conectassem os pontos. Durante meses, informações foram cruzadas, monitoramentos discretos, análises minuciosas. Nada podia ser precipitado, porque sabiam exatamente com quem estavam lidando. Um erro e ele desapareceria novamente. Mas dessa vez, algo era diferente. O cerco estava mais apertado do que nunca. E, finalmente, havia certeza. Ele estava lá. Na madrugada da operação, tudo foi executado com precisão. Equipes posicionadas, comunicação restrita, movimentos calculados. O objetivo era claro: capturá-los sem dar espaço para a fuga. Porque até então, escapar era praticamente uma marca registrada de Marcé. Quando os agentes avançaram, não havia margem para erro. A ação foi rápida, direta, e pela primeira vez em anos, Sébastien Marcé não conseguiu desaparecer. A prisão marcou o fim de uma longa caçada internacional, mas também abriu portas para algo ainda maior, porque com ele detido, surgem perguntas que vão muito além de sua própria história. Quem mais fazia parte dessa rede? Quais eram, de fato, suas conexões políticas e internacionais? Até onde esse sistema se estendia? As investigações indicam que Marcé não operava sozinho. Muito pelo contrário, ele fazia parte de uma engrenagem complexa, que envolvia diferentes países, rotas e organizações. Entre elas, ligações com grupos criminosos do Paraguai e também conexões com estruturas maiores que atuam no Brasil e na Europa. Uma rede que por anos movimentou quantidades gigantescas de dinheiro. Além disso, seu nome também foi associado a episódios extremamente graves, incluindo o envolvimento em execuções de figuras importantes no combate ao crime organizado. Casos que causaram grande repercussão e aumentaram ainda mais a pressão internacional por sua captura. Com a prisão, o destino parecia traçado: a extradição para os Estados Unidos, e lá, um sistema judicial conhecido por aplicar penas severas em casos desse nível. Dependendo das acusações comprovadas, ele pode passar o resto da vida preso. Mas mesmo com tudo isso, algo chama a atenção: a ousadia. Antes de ser capturado, Sébastien Marcé chegou a enviar mensagens e declarações desafiando autoridades. Afirmava que não seria pego, que sabia demais e que poderia negociar. Era uma tentativa clara de mostrar poder, mesmo sendo caçado. Só que no final, nem todo poder é suficiente para controlar o imprevisível. E foi justamente o imprevisível que o derrubou. A história de Sébastien Marcé não é apenas sobre crime, é sobre estratégia, sobre influência e sobre como, mesmo nas estruturas mais complexas, sempre existe uma falha. Porque não importa o quão grande alguém se torne, nem o quão bem escondido esteja, sempre existe um detalhe fora do controle. E às vezes, é esse detalhe que muda tudo. Agora, com ele preso, uma nova fase começa. A fase das revelações, dos acordos e, principalmente, das consequências. E talvez a maior pergunta não seja o que aconteceu até aqui, mas sim o que ainda está por vir. Se você quer continuar acompanhando histórias reais como essa, cheias de mistério, bastidores e reviravoltas que parecem roteiro de filme, se inscreve no canal agora, porque aqui cada história vai além do que aparece na superfície, e a próxima pode ser ainda mais surpreendente. Ahí lo están cargando.
aparecer!